Peço licença ao poeta para suas palavras trazer, ao trilhar as memórias políticas. São 160 anos de história. Somos filhos da época e a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas diurnas e noturnas são coisas políticas. Querendo ou não querendo, teus genes têm um passado político. Tua pele, um matiz político. Teus olhos, um aspecto político. O que você diz tem ressonância. O que silencia tem um eco de um jeito ou de outro político. Até caminhando, cantando a canção, você dá passos políticos sobre um solo político. Versos apolíticos também são políticos. E no alto, a lua ilumina com um brilho já pouco lunar. Ser ou não ser, eis a questão. Qual questão? Me dirão. Uma questão política. Não precisa nem mesmo ser gente para ter significado político. Basta ser petróleo bruto, ração concentrada ou matéria reciclável. Ou mesa de conferência cuja forma se discuta por meses a fio. Deve-se arbitrar sobre a vida e a morte numa mesa redonda ou quadrada, ou nas trilhas da memória política. A política praticamente está na minha vida desde o nascimento. Eu me criei num ambiente de política, dos maragatos e dos chimangos, tempo do meu tio, do meu pai, né? A política não foi algo que eu pensei para a minha vida. Ela aconteceu na minha vida. Quando eu decidi concorrer pela primeira vez em 1992, isso foi porque eu fui convidado, aconteceu porque eu fui convidado. À época, o partido em que eu me filiei precisava ter um candidato jovem, eu tinha 23 anos, mas eu poderia não ter sido eleito. E acabei sendo eleito. Eu acho que eu fui eleito em 1992 pela relação de amizade que eu tinha com as pessoas, por colegas do tempo do colégio, da faculdade, pelos amigos da minha família, enfim, por pessoas que não votaram necessariamente por uma visão política. Entrando na política, eu me envolvi com ela e procurei me dedicar, procurei fazer bem, cumprir bem aquela tarefa que eu havia recebido. O restante da caminhada que me trouxe até aqui, ela é consequência do destino, das escolhas que acabaram sendo feitas com o tempo. Quando eu casei, o senhor Armando Anes era candidato a prefeito. E lá eu morava em Coxilha. E passou o avião largando os folhetins. Aí eu disse para o meu marido, o que é isso que estão largando esses folhetins? Diz, isso é campanha de política. Tem o candidato, aí o pessoal está largando propaganda. Aí eu perguntei para o meu marido, e você, qual é teu partido? Eu sou do PTB. Digo, eu também sou do PTB. No tempo do PTB. Eu também sou do PTB. E o meu marido começou a me levar nas reuniões políticas. E eu fiz o meu primeiro discurso político falando que votasse no Armando Anes. Eu era PTB. Não existia o PMDB. Já comecei em 58 a primeira eleição, e veio a segunda, e veio a terceira, e veio a quarta, e veio a quinta. Fui passando, terminei no PMDB. Nas 3 primeiras eleições eu não ganhava 1 centavo como vereador. Ganhava. Ganhava um cafezinho no começo da sessão.
e um cafezinho quando estava encerrando a sessão. Eu? Não. Nós, os 15 vereadores. Agora ganho uma honra, mas merecem. Eu também, né? Na última vez que fui vereador, ganhei uns trocados lá. Era a lei, como é que eu vou recusar? Eu comecei a gostar da política. Quando foi lá um certo dia, bateram na minha porta, mas isso sim, depois de tempo, né? Bateram na minha porta, me convidar para ser vereadora. Eu disse, eu não quero, mas que esperança. Mas vieram me convidar. O seu Vomar Salton era candidato a prefeito e eu entrei de vereadora. Aí fiquei. É uma experiência impressionante. Quero sempre um voto de louvor aos meus companheiros vereadores. Olha, eu era a única mulher, eu nunca tive um problema com vereador. Maior assim, a delicadeza deles, a atenção comigo, graças a Deus, passei todo esse tempo. Aconteceu a briga de tiroteio dentro da sala dentro da sala de vereador. Eu fiquei lá, o Ulisses Camargo de revólver em cima. Ele depois dizia, Heloísa, eu quase que te dou um tiro. Olha, se era hora de eu receber o tiro, ninguém vai na véspera, era hora para mim morrer, tá? Mas foi uma coisa impressionante, tu sabe? Agora, foi uma experiência, é uma faculdade impressionante. O meu pai foi deputado constituinte do estado do Rio Grande do Sul em 1947. Então, eu me criei numa família política. Meu pai foi o último secretário do PRR, o Partido Republicano Rio-Grandense. Aquele partido que viu nas suas fileiras o grande Júlio de Castilhos, que viu nas suas fileiras Getúlio Vargas, que viu nas suas fileiras João Neves da Fontoura, que viu nas suas fileiras aqueles preclaros homens que praticamente fizeram o nascimento da República Rio-Grandense. Então, eu segui praticamente os passos familiares. Eu fui prefeito uma gestão e meia e sempre estive aqui e aposto no desenvolvimento dessa cidade. Antigamente, em 1968, um caminhão carregado de porco, ou seja lá do que fosse, para ir a São Paulo, passava dele para Passo Fundo. Eu via que aquilo era uma loucura, um absurdo, só para dar um exemplo. Então, eu e o engenheiro Johnson, que era do DAER, que era o meu engenheiro-chefe, nós estávamos começando a projetar as perimetrais de Passo Fundo. E depois, na prefeitura, quando fui candidato a prefeito, eu tive a oportunidade de terminar de implementar tudo isso. Porque isso representa com que todos os veículos que transitam por Passo Fundo, os veículos pesados, os caminhões de toda a natureza, não precisam, como era no passado, transitarem pelas avenidas de Passo Fundo. Quando o Jango veio para cá, na política, eu assisti comício com ele. Como é que era isso aqui? Ele era pequeno, Passo Fundo era bem menor. Mas sempre foi uma cidade assim viva, muito ativa. Era uma festa. Lá, ia até o Boqueirão, iam para sair para lá, para ir para Carazinho, para lá. Ia o povo todo, de um lado e do outro da avenida, e enchia. Todo mundo vinha de casa para homenagear os políticos. Eu me lembro do Getúlio Vargas também, quando veio.
Eu me alistei com 18 anos, em 1956. Em janeiro de 57 eu entrei para o Exército. O que marcou para mim naquela época foi justamente o centenário de Passo Fundo, que foi uns festejos maravilhosos, que durou 2 semanas, me parece. Teve feiras de exposição, foi construído lá onde está a prefeitura hoje, que naquela época a prefeitura estava na Avenida Brasil, aí, né? Onde é o museu hoje. E lá embaixo foi construído 2 pavilhões grandes, onde foi feita a exposição. Então nós tivemos uma demanda de autoridades em Passo Fundo muito grande, autoridades federais, estaduais. Havia uma preocupação dos organizadores, do então prefeito, Volmar Salton, de oferecer segurança para essas pessoas convidadas e visitantes. E daí o comandante colocou um pelotão à disposição dos organizadores e eu, com orgulho, fiz parte desse pelotão. E então foi acertado que toda autoridade federal que viesse ao evento teria a nossa segurança, seria da nossa responsabilidade. O vice-presidente da República na época, João Goulart, o governador Meneghetti, que foi bastante assíduo, ficou 2, 3 dias em Passo Fundo, prestigiando o evento. E alguns deputados, Lamenzon, alguns deputados, eu me lembro outros. Teve ministros também, teve ministros em Passo Fundo. No centenário da cidade, havia na Praça Toqueto, hoje, que então era a Praça da República, um parque de diversões. E a música de fundo daquele parque era Boneca Cobiçada, que era uma música breguíssima, assim, né? E como a gente morava ali perto, aquilo tocava cotidianamente, permanentemente, desde que abriu o parque depois do almoço até a noite. Boneca cobiçada, das noites de sereno, teu corpo não tem dono, teus lábios têm veneno. E não sei por que a repetição permanente daquilo, sabe? Sempre boneca cobiçada o tempo todo. E além do centro de comemoração efetiva do centenário, ser onde hoje é o Parque Administrativo Municipal. Centenário andava em cima de um carro, com a turma do Liceu Palestrina, com acordeon, e nós andávamos desfilando também. Foi muito bonito, foi um movimento, tinha muito desfile, foi uma festa enorme, isso eu me lembro. Nota que o país entra numa situação completamente diferente. O golpe militar vem e muda o cotidiano das pessoas. Eu não tinha muita noção nessa época, mas eu, quando fui para a faculdade de Direito, que eu fiz vestibular, eu já tinha passado por JUC, Juventude Universitária Católica, e aí eu me jogo de cabeça no movimento estudantil, ingressando num braço da ação católica da época. Era JEC, JUC, JOC, JAC, operário, agrário, e um grupo um pouquinho mais radical funda uma coisa chamada AP, que em Passo Fundo não há muitos registros, mas teve uma força muito grande, Ação Popular, que mais adiante seria Ação Popular Leninista Marxista, e que faz com que o movimento seja intenso na área universitária. O diretório estudantil era a vida política dos estudantes dentro de um colégio e também equivalente à universidade. Lá, podia se discutir de uma maneira um pouco mais livre o momento político, o que estava sendo feito pelo país. E, claro, o estudante será sempre um protestador. Exatamente por estar numa fase de transformações, o aluno, a partir de alguma idade que ele já possa ter uma posição sobre as coisas, são sonhadores. Eles querem algo que eles não têm ali na frente. Portanto, o diretório acadêmico era o local em que
nós tínhamos essa oportunidade, que não tínhamos em casa ou dentro da sala de aula. Eu vivi o período dos diretórios em que o regime militar não proibia, mas fazia uma vigília bastante severa para saber se estava havendo discussões de ordem socialista ou comunista lá dentro. Então era muito frequente esse tipo de comentário, esse tipo de postura. Muitas vezes, estudantes, tanto de colégio como da universidade, foram chamados até o Exército para esclarecer pontos de vista, para ouvirem de alguma autoridade que mantivessem os ânimos mais calmos e coisas desse tipo. Eu fui presidente do Diretório Acadêmico do Direito, fui secretário-geral do Diretório Central de Estudantes, e como eu tinha disponibilidade de viagem, né, eu fui um dos que teve um encaminhamento muito forte de 2 congressos da União Nacional de Estudantes. O de 67 em Valinhos, que fomos em 2 aqui de Passo Fundo, da União Nacional de Estudantes, e outro de 68 em Ibiúna, que éramos 5 aqui de Passo Fundo. Houve aquelas prisões, quase 800 presos. Eu gosto de citar esse nome dos 5 presentes. Estava o jornalista Argel Santarém, o advogado Carlos Alceu Machado, estava o agrônomo Gilberto Borges, tinha uma estudante de direito, Vera Strázulas, e eu gosto de citar que éramos 5 para dar uma dimensão de num congresso nacional que reunia estudantes do Brasil inteiro, o pequeno ensino superior incipiente de 68 tinha 5 representantes nesse congresso da UNE. Isso dá uma demonstração como ferveu muito aqui, naquele período. Talvez seja algo que precisa ser contado ainda no movimento estudantil universitário de Passo Fundo. Eu lembro bem do segundo episódio, que é do episódio da fuga. Quando estourou, né, o golpe militar, né, em 64, o temor do Meneghetti era de que o Brizola, não é, trouxesse o João Goulart para cá, e era a ideia do Brizola, que na época conduzia o famoso Grupo dos 11, né? O Brizola já tinha resistido a uma tentativa de golpe em 61, né, com a campanha da legalidade, né? Então, temia-se que se repetisse uma legalidade em 64 e que os brizolistas atacariam Porto Alegre e prenderiam o governador Meneghetti. Então, Meneghetti fugiu para Passo Fundo, trouxe todo o seu staff, né, e instalou o governo no quartel da Brigada Militar. Eu narro esse episódio aqui, inclusive com fotos, né, do Meneghetti lá no quartel da Brigada, com o seu staff, o comando da Brigada, o capitão Greibeli junto, não é? Depois eles na frente do quartel com sacos de areia, metralhadoras, esperando um ataque que não veio, né? Lembro tudo, porque não saía de perto do Ildo Meneghetti, o Mário Menegas, que era prefeito em 64, eu vereador, porque eu tenho 5 legislaturas, mesmo sendo do PTB, que o Ildo Meneghetti tinha horror do PTB, mas tinha vínculos com o gabinete do prefeito, ele me escalou. Então, em diante disso aí, dessa possibilidade da vinda do João Goulart para o Rio Grande, se instalar em Porto Alegre, e de uma resistência brizolista, que o Meneghetti veio para cá. E na época, até a Rádio Passo Fundo,
passou a transmitir lá do quartel da brigada e se autodenominou a Rádio do Golpe, não é? Para dar força ao Meneghetti, que através dos microfones da Rádio Passo Fundo leu um manifesto aos rio-grandenses, sendo que estava aqui. O coronel Vitor Hugo, comandante do 3º Regimento de Cavalaria da Brigada Militar, comunica-me que o governador Hildo Meneghetti deveria chegar a Passo Fundo em poucas horas para instalar o seu governo. Será no quartel da Brigada Militar. Providenciar na instalação da emissora naquele local. Será a emissora oficial do governo mediante requisição. Um oficial, acompanhado de mais 2 militares, com metralhadora, chega na gerência dando ordens do que tínhamos que fazer. Quando lhe informei que estava tudo acertado com o coronel Vitor Hugo e as providências tomadas, descansou a arma e pediu desculpas. Chega o chefe da Casa Civil, Plínio Cabral. Requisita por escrito a emissora pelo espaço de dias necessário para irradiar boletins e informações oficiais do governo. As demais emissoras da região passam então a entrar em cadeia com a Rádio Passo Fundo e, em seguida, algumas de Porto Alegre também, por linha telefônica. Horas mais tarde, o presidente deposto João Goulart chega a Porto Alegre e, em seguida, deixa o país, indo para o Uruguai, o mesmo fazendo o ex-governador Leonel Brizola. Aparece a resistência e o governador Hildo Meneghetti regressa a Porto Alegre com todos os seus assessores. Ficou aqui praticamente uma semana. Eles não compreendiam o porquê, às vésperas da Revolução, o governo do estado escolheu Passo Fundo, porque tinha tantas cidades, né? Ele veio dar as costas em Passo Fundo. Então, fizeram até uma piada, os que não gostavam dele. O Meneghetti veio pra cá. O Brizola botou ele a correr. O Brizola botou ele a correr. E ele tem uma história que é uma beleza. Conta. Na Brigada Militar do Estado, foi sede do governo estadual. E se atribui que o Hildo Meneghetti, quando o Brizola avançou, tomou áreas maiores, com o apoio do general Estilac Leal, quando o Hildo Meneghetti, ele teria dito ao motorista dele, pé no fundo. Mas acontece o seguinte, que ele disse para o motorista, lá em Porto Alegre, pé no fundo. Pé no fundo. E o motorista, entendeu Passo Fundo e veio parar aqui em Passo Fundo. E acabou parando aqui. Mas foi tudo articulado, né, para evitar um ataque brisolista aqui. Isso era uma besteira. Bom, naquele momento tudo era possível, né? Você sabia o que ia acontecer. Por aqui, vários foram protagonistas na história política da cidade. Eventos relacionados à política local, regional e nacional tiveram desdobramentos no município. Uma extensa memória política marcou a cidade. O Meneghetti muito molengão, muito molengo. Mas para Passo Fundo foi importante. Mas claro que foi. Pé no fundo e vem para Passo Fundo.